Hoje vamos falar da definição de integral, e isso faz parte do capítulo, é a seção 5.1 do Stewart e o capítulo 21 do livro do Valdecir Bianchini e Angela Rocha. Então, vamos começar primeiramente falando de notação. Então, temos uma abreviação para somas que é conveniente. Então, quando temos uma soma finita aqui, como por exemplo a soma de n mais 1 monômios, a gente vai introduzir a letra grega sigma. Isso é para somatório. E este somatório vai começar aqui, começa pelo zero e acaba em n. Então, uma maneira mais abreviada de escrever o somatório é o somatório de AK, XK. Okay? Então, este zero é o início. Este n é o final. Então, sigma é uma letra do alfabeto grego. E alfabeto grego, a gente já conhece algumas letras: alfa, beta, gama, delta, etc, etc, até sigma. E temos o sigma minúsculo e o sigma maiúsculo. Então, minúsculo, maiúsculo. Claro, por que sigma? Porque sigma como soma, não? É a S de soma sigma. Ótimo. Então, podemos também ter somas infinitas. Então, nesse caso, temos sempre a somatória. Esse é o índice da somatória K, nesse caso começa sempre de zero, mas o lugar de ir até n vai até infinito. Então, AK, XK. Assim, vamos lembrar que de fato aqui temos um primeiro elemento que seria x elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, por isso podemos generalizar desta maneira. Bom, então agora uma história, uma breve história sobre somas, somas finitas. Então, Carl Friedrich Gauss, matemático alemão, nascido no final do século XVIII, tive importantes contribuições na teoria dos números, álgebra, estatística, astronomia, geofísica, entre outras. Então, ele, aos 7 anos de idade, começou a escola primária. E seu professor ficou muito impressionado quando um dia deu para os alunos, para ocupá-los, de somar os primeiros 100 números inteiros. Então, com a notação anterior, a gente escreveria isso como somatória K entre 1 e 100. Okay? Então, o que fez Gauss resolveu rapidamente o problema. Como? Ele viu que se a gente juntar o primeiro número e o último, dava 101. Também, se adicionar o segundo e o penúltimo, dava 101. E também o terceiro, com o penúltimo, dava sempre 101. Ou seja, ele viu que tinha n
dividido para 2, ou seja, tinha 50 pares. E cada um deles, o valor era 101. Então, esse era o número de pares. Ótimo. Então, de fato, se poderia generalizar este raciocínio, porque aqui 100 é um número par, e generalizando o raciocínio para números pares e impares, se poderia aportar uma pequena modificação ao raciocínio de Gauss, da seguinte maneira: vamos escrever 2 vezes o mesmo somatório, somente invertendo a ordem dos números. Então, começamos para n, ordem decrescente, n-1, mais n-2, mais 3, mais 2, mais 1. E agora, vamos somar os pares correspondentes na mesma posição. E aqui, como antes, no raciocínio de Gauss, aqui dá sempre, cada soma daria sempre n mais 1. Então, aqui tem n mais 1, n mais 1, n mais 1, n mais 1, n mais 1. Então, teremos n mais 1 quantas vezes? N vezes. Mas a gente pegou 2 somas. Então, dividido para 2. Então, isso seria o somatório de K, com K iniciando em 1 até N. E a vantagem é que esse raciocínio é válido para pares e impares. Bom, então vamos fazer um pequeno exercício. Converta a soma indicada em notação de somatório. Então, aqui, somatório. Esse somatório inicia em 1 e acaba em n mais 1. E o que vai fazer? Vai somando os quadrados. Então, vai fazer k ao quadrado. Ótimo. Bom, então, vamos agora aplicar isso, vamos ver como isso vai entrar no problema de cálculo de área. Áreas abaixo do gráficos. Em um dado intervalo AB. Então, aqui, intervalo AB. Então, o problema do cálculo da área é um problema antigo e, em geral, aqui sabemos calcular a área de retângulos. Então, isso é fácil. É a base, nesse caso L, vezes a altura, nesse caso W. Ótimo. Então, se sabemos calcular a área de retângulo, sabemos também calcular a área de triângulo. Por quê? Porque podemos ver que um triângulo é associado a um retângulo, que é 2 vezes a área do triângulo considerado. Então, nesse caso, essa área aqui é igual a base vezes alturas, dividido por 2. Sabemos também calcular tudo que é feito de triângulos, não? Como é essa outra figura ao lado. Então, vamos somar a área de todos os triângulos, se chama também de triangulação, presente na figura. Mas nem todas as áreas são triângulo ou retângulo. Então, vamos ver esse problema da função, uma parábola, definida no intervalo 0,1. Então, vamos escolher, para começar, de aproximar essa área com retângulo. Então, o que vamos fazer? Vamos dividir
o intervalo 0, 1 em 4 partes. Então, aqui tem 4 extremidades, tem 5, tem 0, 1 quarto, 1 meio, 3 quartos e 1. E aqui, cada retângulo tem uma base delta x, okay? Que agora vamos calcular. E vamos escolher, nesse caso, em cada intervalo, a extremidade direta. Então, vamos ver isso mais em detalhe. Então, a função definida no intervalo 0, 1, que dividimos em 4 subintervalos. O comprimento de cada subintervalo é delta x igual a 1 menos 0, comprimento do intervalo, dividido o número do subintervalo 4, ou seja, 1 quarto. Então, os xi que vão demarcar o início e o fim de cada intervalo, vamos chamar xj, são dados para o delta x vezes j, onde o índice j vai de 0 até 4. Aí pode ver que é x0 igual a 0, x1 é igual a 1 quarto, x2 igual a 2 vezes 1 quarto, ou seja, 1 meio, x3 é igual a 3 sobre 4, e x4 seria igual a 4 dividido 4, ou seja, x1. X4 igual a 1, que são exatamente esses valores. Então, a área de cada retângulo, o que vai ser? Então, vamos considerar o retângulo J, então, intervalo J. Então, intervalo J. Então, temos a base. Então, aqui temos, primeiramente, as extremidades do intervalo, que são xj menos 1 e xj. Aqui temos o comprimento da base, que é o delta x. E aqui temos a altura, que depende do f calculado no ponto amostral daquele intervalo, que nessa escolha inicial, a gente pegou x estrela amostral igual à extremidade direita. Essa foi a escolha que fizemos. Isso se chama de ponto amostral. Então, o ponto amostral é um ponto dentro do intervalo. Em geral, somente a gente está pedindo que pertence a intervalo xj menos 1, xj, ok? E esta escolha foi escolher a extremidade direita do intervalo. Ótimo. Então, vamos calcular, vamos escrever todos os pontos amostrais que temos. Temos, para o primeiro intervalo, 1 quarto, extremidade direita, 1 meio, 3 quartos, 1. E o correspondente valor da função é uma parábola, então é um quadrado, 1 quarto quadrado, 1 meio quadrado, 3 quartos quadrado e 1 ao quadrado. Portanto, estamos aproximando a área com a soma daqueles quatro retangulinhos. Isso seria o que chamamos de R1, R2, R3, R4, ok? Então, a base, podemos fatorar o delta x, que é 1 quarto, como a gente já calculou, e adicionando a soma de todos os f, vai ser 1 sobre 4 quadrado, mais 1 sobre 2 quadrado, mais 9 sobre 4 quadrado, mais seria 1 dividido 1, que é 1.
tá? Então, isso daqui. Ótimo. Então, fatorando 1 sobre 4 quadrado, que vai se juntar com o outro 4 de vento cubo. Isso vai dar 1, mais 4, mais 9, mais 16, que vai dar 30 dividido 64, que vai dar 15 sobre 32. Bom, que mais ou menos vai ser 0,469. Então, isso, como a gente viu do gráfico, isso é uma aproximação por excesso, não? A soma dos retângulos vão dar mais que a área do gráfico, da área procurada. Então, vamos agora escolher a extremidade esquerda daqueles intervalos. Se o lugar de direita a gente vai usar a esquerda, a gente aqui vai ter 0, 1/4, 1/2, 3/4, não? São todas as extremidades esquerda do intervalo. E, correspondentemente, aqui temos 0 quadrado, 1/4 quadrado, 1/2 quadrado, 3/4 quadrado. E, como antes, vamos somar, vamos calcular a área correspondente. Agora temos que a soma dos retângulos agora é menos da área procurada. Ótimo. Então, isso vai ser 1/4. E isso vai dar 0, não? Primeiro era 0, mais 1 sobre 4 quadrado, mais 1 sobre 2 quadrado, mais 3 quadrado sobre 4 quadrado. E juntando tudo, novamente, isso vai dar 1 sobre 4 cubo, 1 mais 4 mais 9. Ou seja, vai dar 14 dividido 64, ou seja, 7 sobre 32, que é mais ou menos e aproximado com 0,219. Então, é um valor menor do valor anterior. Então, resumindo, a gente tem a área que estamos procurando e fomos aproximar com soma de retângulo, uma por excesso, que deu 15 sobre 32, que era mais ou menos 0,469, e outra que deu 7 sobre 32, que era mais ou menos 0,219. Okay? Os números são bastante diferentes. E a área em questão, essa daria 1/3, ou seja, 0,333, etc. Agora, o que acontece se aumentamos, para aproximar esta área, usamos mais retângulo? Ou seja, vamos dividir o nosso intervalo 0,1 em n subintervalos. Então, vamos sempre escolher inicialmente a extremidade direita. Então, aqui vamos ter um delta x, agora, que é 1 menos 0 dividido n, ou seja, 1 sobre n. Então, isso seria o nosso delta x. Então, como antes, a aproximação da área, cada retângulo vai ter a sua base para a altura, né? E aqui, por exemplo, no caso do n igual a 8,
vamos ter que a nossa área agora, sempre pegando a extremidade direita e comparando depois com a extremidade esquerda, pegando pontos amostrais diferentes. O que dava? Aqui dava A menor de 0,398475 para a extremidade direita, para a extremidade esquerda do intervalo dá 0,2734375. Veja bem que agora, observa que esse valor 1/3 é sempre 0,3333, etc. Veja que agora as duas áreas são sempre diferentes, mas a diferença diminuiu. O número vai aumentando o n, vai se aproximando mais um número real. E, de fato, se aumentar ainda mais n, aqui temos acima, todos escolhendo sempre a extremidade esquerda do intervalo, com diferente número de n, aqui n10, 30, 50, e abaixo comparando com o correspondente, o mesmo valor de n, mas escolhendo a extremidade direita do intervalo, 30, 50. A gente o que vai ver, comparando os dois números, a soma dos retângulos vai se aproximando mais, aumentar do n. São sempre diferentes, mas a diferença vai diminuindo. Vamos ver que por 50, lembra que por 50, n é igual a 50, a gente obteve aqui 0,3434 e por outro lado temos 0,3234, que são já números mais próximos do 0,333. De fato, vamos ver, então, resumindo, o valor da soma finita depende de n, o número dos subintervalos, e depende da escolha do ponto amostral. Dos pontos amostrais. Mas a gente viu que à medida que n aumenta, à medida que n aumenta, a diferença diminui. E, de fato, vamos ver agora na página do professor Valdecir, vamos ver isso com um exercício iterativo. Aqui, então, aqui temos selecionado a extremidade do intervalo 0, à esquerda, e outra
à direita 6. Então, não é exatamente 0,1, é 0,6. E aqui podemos escolher o número n de subintervalo. Essa pequena simulação começa com n igual a 9. E aqui temos à esquerda diferente escolha de pontos amostrais em cada intervalo. Então, por exemplo, aqui selecionamos a soma pegando a extremidade esquerda. Então, para n igual a 9 daria 60,444. Ou podemos selecionar pegando a extremidade direita, que como antes, pode ver, é por excesso, virou 84. Aqui no azul, abaixo, temos o valor dado, que é 72, o valor exato daquela área. E, então, aqui temos soma esquerda, que seria a soma inferior, conhecida como a soma inferior também, por este caso, e a soma direita, que é 84. E podemos também, veja bem, que podemos também considerar uma soma aleatória, ou seja, pegando aleatoriamente um ponto em cada um dos intervalos. Não? E veja bem que já para n igual a 9, pegando uma soma aleatória, tem um valor mais próximo do esperado. Okay? Então, vamos ver assim. Então, vamos ver, vamos escolher uma, vamos ver a soma esquerda, e vamos ver o que acontece quando vamos aumentar o n. Aí vê que aumentando o n, que temos o n 47, já virou, a soma virou 69, que é mais próximo de 72, esse aumentando, mais aumentamos 115, vemos que a soma virou 71, que se aproxima, vai se aproximando este valor exato. E, da mesma maneira, se a gente tivesse pegado a soma direita, também, por excesso, vai se aproximando da soma do valor esperado, e pegando uma soma aleatória, é muito próximo do valor esperado. Ok? Ótimo. Então, o que a gente fez foi aproximando a área abaixo da curva com uma soma finita de retângulos. Mas agora a ideia de Riemann, por isso se chama também de soma de Riemann, essa soma, é que se no limite de considerar uma soma de infinita de retângulos, considerando esse limite, onde agora este nzinho vai para infinito, esta área vai convergir a área procurada. Essa é exatamente a ideia do integral de Riemann. Então, que limite para n que vai mais infinito, do somatório de K de 1 a N, de fx estrelinha delta x, isso é igual, e aqui a introdução do símbolo de integral, que é uma S também, uma S esticada, pode ver, essa é uma grande S. Aqui vamos colocar as extremidades no intervalo, lembra que este delta, aqui, este deltazinho aqui, era igual a 1 menos 0 dividido n, não é? Então, aqui, sob o símbolo de integral, tem o f de x vezes um dx. Agora, porque isto dx, isto d pequeno, isso daqui, outra letra greca, é delta, maiúsculo. Então, no limite que n vai para infinito, isso diventa uma quantidade infinitesimal, e por isso que aqui dentro do integral pegou este dzinho de x. Então, isso seria a definição de integral de Riemann.
E veja bem que, nesse caso, a gente vai falar de um integral definido. De uma integral definida, porque estamos especificando as extremidades do intervalo de integração. E, como vamos ver, comentar mais também na próxima aula, este limite, a validade desse limite, não depende da escolha dos pontos amostrais. Vai sempre convergir no mesmo integral, independentemente se a gente tivesse pegado a extremidade direita, esquerda, aleatória, etc. Ok? Então, até a próxima aula.